Neste momento de oração, nós temos um pedido especial para toda a congregação, orar pelo pastor Mário Ritter, que é pai da Rafaela, sogro do pastor Elber aqui de nossa instituição. E que todos os irmãos possam orar hoje, durante a semana, pela saúde do pastor Mário Ritter. Vamos nos ajoelhar agora. Senhor nosso Deus, nesta manhã nós estamos aqui com o nosso coração muito agradecido por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco diariamente. Muito obrigada pela oportunidade que nós temos em tão boas condições de estarmos aqui na tua casa para te adorar e te engrandecer também. Nós te agradecemos também pela oportunidade de ouvir a sua voz falando ao nosso coração. E por isso tudo nós te agradecemos. Pai, continuando em tua presença, nós lhe rogamos, ó Deus, uma bênção especial a todas as pessoas que estão enfermas, as pessoas que sofrem de nossa igreja. Nós lhe suplicamos neste momento a tua intervenção, a tua poderosa bênção sobre o pastor Mário Ritter. Senhor Jesus, esteja com ele nesses momentos. Nós lhe rogamos, ó Pai, que esteja no coração de cada pessoa aqui, de nossa comunidade. O Senhor sabe os sofrimentos e as lutas que nós temos nessa nossa vida. Nos guia, ó Deus, nós rogamos e suplicamos a presença do teu Santo Espírito, para que realmente possamos compreender e ouvir a tua voz. Senhor Jesus, muda a nossa visão, nos guia, ó Pai, para uma visão mais excelente, a visão do teu reino, e nos ajude, ó Pai, a aceitarmos a tua palavra e a Cristo Jesus em nossa vida. Guia-nos, é o que lhe peço, por Cristo Jesus. Amém. Nunca imaginamos em que lugar estaremos no dia do aniversário da gente. Eu não imaginei nunca que eu estaria hoje completando 60 anos e estaria me dirigindo a vocês. Eu pensei muito no que falar a vocês. E Deus esperou até ontem para dar o que eu teria para falar para vocês. Escutem. Apresentemos continuamente ao Senhor nossas necessidades, alegrias, pesares, cuidados e temores. Não o podemos sobrecarregar, não o podemos fatigar. Aquele que conta os cabelos de nossa cabeça não é indiferente às necessidades de seus filhos, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Seu coração amorável se comove ante as nossas tristezas, ante nossa expressão delas. Levemos-lhe com tudo quanto nos causa perplexidade. Coisa alguma é demasiado grande para ele, pois sustém os mundos e rege o universo. Nada do que de algum modo se relacione com a nossa paz é tão insignificante que ele não observe. Não há em nossa vida um capítulo demasiado obscuro que ele não possa ler. Perplexidade alguma, por demais intrincada, que não o possa resolver. Nenhuma calamidade poderá sobrevir ao mais humilde de seus filhos. Ansiedade alguma lhe atormentará a alma. Nenhuma alegria possuí-lo, nenhuma prece sincera escapar-lhe dos lábios, sem que seja observada por nosso Pai Celeste, ou sem que lhe atraia o imediato interesse. Ele sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. O relacionamento entre Deus e cada pessoa é tão particular e pleno, como se não existisse ninguém mais por quem ele houvesse dado o seu filho. Como se não existisse ninguém mais por quem ele houvesse dado o seu bem-amado filho. Irmãos, essa é a minha história, e possivelmente a de vocês. E eu não poderia deixar de dar um testemunho hoje. Deus foi fiel em minha vida. Eu muitas vezes não fui, mas Ele foi fiel. E o que eu queria dizer para vocês que aqui estão, eu não sei os problemas que vocês têm, mas aos 17 anos eu escolhi andar com Deus.
E eu posso dizer para vocês que esses 17 anos, esses 43 anos, foram de sucesso. E Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias. A primeira decisão que eu tomei foi devolver os dízimos e as ofertas do primeiro negócio que eu fiz. Eu não estava projetando o dia de hoje. Eu jamais imaginaria, lá no Capão Redondo, não é, Moisés, que hoje eu estaria na presença de vocês. Mas eu sou um testemunho vivo de que não importa quanto você tenha no bolso, porque eu não tinha nada. Ele disse que estaria conosco. E eu posso dizer a vocês, sem medo de errar: confiem nesse Deus e façam aquilo que Ele pediu que vocês fizessem, que nós fizéssemos, que seríamos ser fiéis nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. E que Ele não somente nos daria o sustento, Ele abriria as janelas dos céus e derramaria bênçãos tais quais nunca houve. E foi exatamente o que aconteceu na minha vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Não temam ser fiéis a Deus, pois Ele é fiel conosco. Vem te adorar, para os diáconos e os poderem passar as ofertas. Venho te adorar por tua santidade, devolvendo aquilo que pertence a ti. Venho ofertar-te com sinceridade, grato pelo teu Pai, como é bom poder, depois de tantos anos, dizer que Tu és fiel e Tu estiveste a cada dia, a cada momento, ao nosso lado, nos protegendo e nos guardando. Temos muitas pessoas aqui nesta hora que necessitam sentir isso em suas vidas. Que a Tua graça esteja sobre elas. E que estas ofertas e esses dízimos que trouxemos possa também levar esta paz a muitas pessoas. E que Jesus possa habitar nos seus corações. Por Jesus. Amém. Bom dia, bom sábado. Ouvindo ele falar sobre o relacionamento com Deus e o Evangelho, me veio à mente uma das coisas que eu acredito que mais agradam a Deus, que é a nossa gratidão. A gente não começa muitas vezes a orar, Pai nosso que está nos céus, não é assim a oração que Deus nos ensinou? Quando a gente começa com essa palavra do Pai, é isso que Ele deve representar para nós. E assim como a gente muitas vezes agradece o nosso pai e a nossa mãe, a gente é ensinado a fazer isso desde pequeno, né? Eu tenho tentado ensinar isso à minha filha, que tem 2 aninhos, fala mais que a boca, mas às vezes ela tem o jeito dela de demonstrar a gratidão dela, e ela já demonstra, ela já agradece. E eu fico imaginando como que Deus entende o filho que reconhece as bênçãos que Ele dá. E eu acho que Ele entende isso com... Eu acho que o coração dele, se eu puder dizer assim, ele se derrete. Tantas bênçãos que Deus nos dá. E principalmente a maior delas, a vida. Então essa música que eu vou cantar agora chama-se Sem Mais Demora. E é um convite para você, sem mais demora, encher o seu coração de gratidão e agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá, principalmente pela vida. Sem mais demora.
pois traz paz e esperança. A Deus dou glória, pois na história provaste todo o seu amor, que eu viva agora sem mais demora, uma vida de gratidão. Busco a Ti em oração, tenho fé em Sua resposta, ouço Sua voz falar. Onde devo caminhar? A Deus dou glória, pois na história provaste todo o seu amor, que eu viva agora sem mais demora, uma vida de gratidão. Viver com Cristo é o que preciso, pois nele há perdão. Serei a prova que Sua palavra transforma o coração. Ao viver com Cristo é o que preciso, pois nele há perdão. Eu serei a prova que Sua palavra transforma o coração. Tenho a Sua lei guardada dentro do meu Nosso coração se sente confortado pelas palavras que ouvimos, através da oração, através das músicas. E agora chegou o momento de a gente aprender a música oficial dessa semana, Jovem. Como toda semana de oração, nós temos uma música especial composta para essa ocasião, por uma jovem da nossa comunidade, a Estela, que tentou captar a essência do que é o reino, do que é essa lógica do reino. Então nós vamos aprender juntos. Nós vamos primeiro ensinar a primeira estrofe, vamos dividir ela em duas partes, aí nós vamos repetir, e o coro.
É bem simples, tenho certeza que vocês vão aprender rapidinho. Então, primeira parte, até o orgulho do ser, tá bom? A lógica do reino não é obter riquezas, status, orgulho do ser. Ok? Todo mundo ouviu? Agora vocês podem cantar para poder aprender juntos. Então, mais uma vez, do começo. A lógica do reino não é obter riquezas, status, orgulho do ser. Muito bonito. Agora nós vamos continuar a segunda parte da estrofe. De que vale a verdade? De Que vale a verdade se ninguém a praticar? A esperança na vaidade, ilusão a confiar. As sopranos cantem bem forte aí, tá bom? A gente é contralto, então, né, dá uma sofrida. Então vamos lá, de que vale a verdade? De que vale a verdade se ninguém a Essa parte de novo. praticar? Essa parte de novo. De que vale a verdade se ninguém a praticar? Tá bom? De que vale de novo? De que vale a verdade se ninguém a praticar? A esperança na vaidade, ilusão a confiar. Isso aí. A igreja tira 10 nesse quesito, né? Então, agora nós vamos para o coro e a gente depois canta ela toda, que ela é só isso. A segunda estrofe é a mesma coisa e o coro. E o coro diz assim: Foi na montanha que Jesus pregou. Foi na montanha que ele ensinou como ser feliz. Como ser feliz. fácil. Então vamos mais uma vez o coro para a gente fazer toda. Na montanha. Foi na montanha que Jesus pregou. Foi na montanha que ele ensinou como ser feliz. Como ser feliz. Isso aí. Agora vamos fazer para valer desde o começo? Gostaram da música? Jovem que compôs está ali, Estela. Muito obrigada, Estela. Que Deus te use sempre. E que você possa colocar isso no seu coração. Que na montanha Ele nos ensinou como ser feliz aqui nessa terra e pela eternidade. A lógica do reino não é obter riquezas, status,
dizer, na montanha nós vamos ser felizes, porque lá a gente já aprendeu, né? Queria ler para vocês Apocalipse 14, versículo 6, diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz. O que diz o verso? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Essa é a sua missão, e essa é a nossa missão como jovens. A nossa questão nesse mundo sempre foi adoração. Nós adoramos a quem? Não importa o que você veio fazer hoje aqui na igreja, mas o mais importante é quem você veio adorar. E é esse convite que nós fazemos nessa manhã. Que você realmente, verdadeiramente adore esse Deus, Criador do céu e da terra. Vamos cantar juntos. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Tua beleza me leva a adorar-te, dar os meus dias pra ti.
voz de vocês. Vim para Forte, igreja. Nós viemos para dizer que Ele é nosso Deus. Ele é amor. totalmente digno, tão maravilhoso. Se você acredita, cante mais forte. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Ele tem sido maravilhoso na nossa vida. Independente de como foi a sua semana, de como está o seu coração hoje, Ele é maravilhoso. E que Ele seja louvado nessa manhã. Os momentos que a gente passa aqui juntos, de adoração, são os momentos que nos fortalecem para podermos passar os tempos difíceis que ainda virão nessa terra. Por isso que nós queremos estar juntos, apreciando esses momentos em que abriremos a palavra de Deus e seremos alimentados por ela. Momentos assim, eu canto a canção de amor para Cristo. Momentos assim, levanto estas mãos, levanto estas mãos ao Senhor, pois te adoro, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te Bom dia, igreja. Bom dia, pastor Jael. Bom dia, amigos que conhecem, professor Luiz Henrique, a Charlize, que trabalha aqui também na instituição, tantos que são conhecidos pela Revista Adventista, trabalhando juntos na equipe, ou também de colégio de outras épocas. Que bom estar nessa escola, que é um celeiro de líderes dessa igreja. E eu me sinto muito honrado de ter recebido esse convite. Obrigado, pastor Lucas, por essa oportunidade. E aos jovens que nas oportunidades que eu estive aqui, apreciaram as mensagens que nós trouxemos e entenderam que nós poderíamos dar alguma contribuição durante essa semana, na verdade a primeira semana que vocês estão tendo como comunidade jovem, semana de oração aqui no mês de julho. Nós também cumprimentamos aqueles que estão acompanhando a gente pela internet. Todas as mensagens serão transmitidas, pelo que o pastor Lucas disse, então a responsabilidade só aumenta, mas que a bênção também seja compartilhada, alcance um público maior também através dos meios virtuais. Eu quero apresentar a vocês, porque hoje nós acordamos bem cedo e ela é uma mulher de fibra. E eu quero apresentar a minha esposa. Ela está ali na ponta, a Ângela, está com o nosso pequenininho, o Gabriel. E para nós estarmos aqui, hoje ela acordou às 4:30 da manhã. Então acho que ela merecia
essa menção para estarmos aqui, um aceno de vocês, que é minha companheira para todas as horas. E quem sabe, durante uma outra noite aqui durante a semana, ela esteja conosco aqui também. Queridos, você tem o programa nas suas mãos. E, aliás, eu quero agradecer a Estela pela linda mensagem que ela compôs. Lucas me mandou durante a semana. E eu fiquei feliz de pensar o seguinte: mesmo sem ter pregado o sermão, ela já entendeu a essência da mensagem. E até brinquei no Facebook com ela que eu podia nem mais pregar a mensagem, porque vocês já tinham entendido e a gente podia ir embora. Na verdade, o hino retrata as duas primeiras mensagens que vamos ter essa semana, que são as partes mais conhecidas do Sermão da Montanha, as bem-aventuranças e as duas metáforas sobre a missão, que é o sal e a luz. Mas o Sermão da Montanha, ele é riquíssimo, ele é lindo, ele é belo. E eu oro, sinceramente, peço que vocês orem para que durante essa semana a gente entenda um pouquinho da profundidade do que significa essa mensagem de Jesus. Portanto, nessa mensagem que nós cantamos, o hino cantado, sintetiza as duas primeiras mensagens, nós vamos aprender muito mais. E eu vou estimular aqui a Estela e quem sabe outros compositores da igreja, que ao fim dessa semana de oração, quem sabe compõem uma outra música, agora com a compreensão plena do Sermão da Montanha e mais profunda do sermão. Mas muito bem, vamos à palavra. Abra em Mateus capítulo 5, por bondade. Mateus capítulo 5. Minha esposa brinca comigo que apesar de ter iPad, iPhone, todos esses ais aí que a Apple faz a gente comprar, eu ainda continuo com um bom esboço no papel, na folha de caderno. Assim eu me sinto mais seguro. E é assim que eu prefiro compartilhar o Evangelho. Se você olhar na sequência aqui do sermão, você vai ver que hoje estava previsto nós falarmos sobre o reino chegou e está entre vós. Mas eu achei melhor nós substituirmos essa sequência e colocarmos esse sermão para a última mensagem. Então, a do sábado que vem. E nós vamos começar então com as virtudes do reino hoje, que é o primeiro trecho das bem-aventuranças. Essa mensagem que nós vamos compartilhar essa semana, se você quiser acompanhar mais atentamente, ela está baseada numa meditação diária que nós utilizamos no ano de 2001, que é do pastor George Knight. E ele tratou o ano todo sobre a questão do Sermão da Montanha. E ele divide esse sermão em 7 partes, e é exatamente essa estrutura que nós vamos usar durante essa semana. Então, deixa eu dar os créditos. Outro livro que pode ajudar nessa compreensão, obviamente, O Maior Discurso de Cristo, de Ellen White, quando ela faz o comentário desse trecho da Bíblia. Mateus capítulo 5, verso 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus era um grande orador. E ele sabia, como eu também sei, que nos 5 primeiros minutos de uma mensagem, a gente tem que responder uma pergunta que está na cabeça do público. Eu olho para vocês e tenho uma interrogação nos olhos de vocês. Vai valer a pena ouvir esse homem pelos próximos 30, 40 minutos? A introdução de um sermão serve para responder essa pergunta. Se valerá a pena ouvir o orador pelos próximos minutos? E Jesus, sabendo disso, ele usou 2 palavras-chave no começo desse sermão. E as 2 palavras-chave são as seguintes. A primeira é bem-aventurança. E como você sabe, traduzindo para os nossos dias, bem-aventurança poderia ser, em linguagem popular, ser dita como o quê? Felicidade. Felizes. A segunda palavra essencial dessa mensagem no começo. Reino. 2 palavras. Bem-aventurança e reino. Vamos pensar um pouquinho na segunda, no reino. Dá uma olhada em Mateus capítulo 3, no verso 2. Olha o que João Batista pregava quando ele começou a sua mensagem de preparação para a vinda de Jesus. Arrependei-vos, porque está próximo o quê? O reino dos céus. Agora vá para Mateus 4,17. E olha o que Jesus também pregava. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Olha que interessante isso. Muitas vezes na leitura do livro de Mateus isso pode passar desapercebido por nós. A mensagem do reino era a mensagem central de João Batista e era a mensagem central de Jesus. E por quê?
Ao longo dessa semana nós vamos entender o que significa esse reino do qual Jesus falava. Por que eu escolhi essa mensagem para nós trabalharmos essa semana? Eu tenho 30 anos, como vocês viram na minha biografia. De adventista, tenho 20 como batizado. Fui para a igreja aos 8 anos de idade. Minha mãe era uma ex-adventista, havia voltado para a igreja, levou os filhos. Eu com 8 anos, meu irmão com 4. Desde então estou na igreja. Mas hoje, quando eu olho para a igreja, depois de ter estudado teologia, agora servindo como ministro, quando eu olho para a igreja, eu vejo que uma característica da geração, da minha geração, é uma geração que está se perguntando: o que é a essência do adventismo? O que é a essência do evangelho? E por que essa geração se pergunta isso? Porque o adventismo que essa geração herdou das gerações anteriores é um adventismo que, em alguns aspectos, em algumas tradições ou costumes, parece não responder aos grandes desafios do século 21. E essa geração então fica numa grande encruzilhada. O que é a verdade? O adventismo que eu recebi das gerações anteriores, meus pais, meus avós, alguns quem sabe estão aqui, são da 5ª, 6ª geração de adventistas. Ou quem sabe existe algo mais profundo na mensagem adventista, que tem que ser entendido ou compreendido novamente por essa geração, para ser vivido com grande poder e glória em nossos dias, até que o Senhor venha. Ao escolher esse trecho do Sermão da Montanha, eu queria levar a igreja do IASP, e os jovens especialmente, a essa reflexão. Que tipo de adventismo Deus quer que a gente viva hoje? Quando nós olhamos para a essência do Evangelho, a gente percebe a primeira coisa que a mensagem do Evangelho é uma mensagem atemporal. Ela se encaixa em qualquer tempo, em qualquer circunstância. Mas também nós vamos perceber, ao olhar o Sermão da Montanha, que no Sermão da Montanha Jesus questionou muitos dos costumes e tradições de sua época e da religião de sua época. E talvez ao entendermos essa mensagem, também vamos questionar muitos costumes e tradições de nossa época. E ao fazermos isso, vai ser um exercício interessantíssimo de entender qual que é a essência que Deus quer que a gente viva hoje. Sinceramente, eu espero que o fim dessa semana de oração, os que estão acomodados possam ser incomodados. E os que estão incomodados, para entender como viver a mensagem nesse tempo, possam se sentir consolados pela mensagem do Senhor. E que os atritos que sempre existiram e são mais intensos em nossos dias hoje, os atritos entre as gerações, eles sejam minimizados, se não eliminados, ao compreendermos a mensagem do reino. Jesus disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que tipo de reino os ouvintes de Jesus esperavam? Quando a gente vai para Ellen White, a gente entende que existiam 2 públicos que ouviam Jesus naquele dia, naquela manhã. Um público bem caracterizado, e esse era a maioria, era um público miserável. Era um público muito pobre. Era um público que tinha apenas uma roupa. Nos tempos bíblicos você tinha uma capa que você usava durante o dia, e essa mesma capa era usada como coberta à noite para quem era muito pobre. Essa era a maioria do grupo que ouvia Jesus. Para esse grupo, reino para eles significava dignidade, significava ter o que comer, significava ter o que vestir, significava ter uma casa própria. Eu costumo brincar quando eu prego esse sermão, que para eles reino significava boa parte das bolsas que o nosso governo tem dado para a população. Bolsa Família, subsídio para a construção de casa, essa era a visão, a interpretação que eles tinham de reino. Material, para agora, para as minhas necessidades. Mas havia um segundo grupo ali. Esse grupo era um pouco menor, mas ele era mais influente. E esse era o grupo da elite de Israel. Estavam ali pessoas ligadas ao governo, mas sobretudo à religião, os fariseus, a elite da religião. E esse grupo tinha outro desejo e outra compreensão sobre o reino. Eles entendiam que o reino era aquele reino que o Messias iria instalar e seria um reino político. E esse reino faria com que eles pisassem no pescoço dos romanos. O sonho da elite judaica era poder devolver a autonomia de Israel, coisa que eles já haviam perdido há séculos. E por que eles pensavam assim? Quando eles foram submetidos a um cativeiro babilônico, eles saíram do cativeiro via política. Quando eles foram submetidos ao cativeiro egípcio, mais ainda antes, eles também saíram por questões políticas. Então agora eles achavam que do cativeiro ou da submissão romana, eles sairiam
por mecanismos políticos. 2 públicos, 2 expectativas, mas as 2 equivocadas sobre o reino. Jesus começa com uma palavra que chama a atenção deles, que já capta a atenção, mas ele quer falar de um reino completamente diferente. Ele quer falar de uma outra lógica. E deixa eu chamar sua atenção para um aspecto aqui. Talvez, e tomara que isso aconteça, porque isso acontece comigo e aconteceu comigo quando eu estudei o Sermão da Montanha. Às vezes, quando eu leio as palavras de Jesus, elas parecem novas, absurdas e até incompreensíveis para mim, que sou um ministro do Evangelho. Ellen White diz que quando ele pregou esse sermão, muitos que estavam ali, e todos praticamente eram religiosos, diz que eles se surpreenderam com o que Cristo estava falando, porque parecia que era uma nova religião, da qual eles nunca tinham ouvido falar, e a qual agora eles gostariam de experimentar. Segunda palavra que eu disse, que chamou a atenção, reino, e a primeira delas, bem-aventurados, felicidade. Quem não quer ser feliz? Aliás, existe uma indústria que a gente poderia chamar de indústria da felicidade. Essa indústria da felicidade produz filmes, ela produz novela, ela produz reality shows. E o objetivo dessa indústria é fazer que, quando a gente sai da nossa realidade, chegamos em casa, a gente viva uma outra realidade, mais interessante, mais bonita, que traga mais status e que a gente esqueça um pouco os dramas e os conflitos dessa vida, para viver essa realidade, ainda que por 2 horas, 1 hora, ou o período que estamos expostos a esse conteúdo. A indústria da felicidade de hoje é uma das indústrias que mais vendem, que mais lucram, especialmente nos Estados Unidos. E quando nós falamos de felicidade, talvez algumas coisas venham à sua mente. Talvez felicidade para alguns aqui signifique maior limite no cartão de crédito. Talvez para alguns aqui, felicidade significa uma bolsa da Vitor Hugo. Talvez para alguns aqui, felicidade significa um carro novo. Olha, eu vou ser sincero, do jeito que o meu tá, eu estou querendo um novo mesmo. Foi difícil chegar aqui hoje, com o meu carrinho. A concepção de felicidade de hoje está ligada, assim como naquela época, a realizações materiais. Mas quando Cristo falou naquela época e fala hoje sobre felicidade e fala sobre reino, ele fala sobre outra lógica. Qual que é o primeiro conselho que Jesus disse? Vamos ver? Nós lemos no verso 3 que ele diz: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Jesus começou bem, falando de felicidade e de reino, mas parece que agora ele podia colocar tudo a perder, porque ele usa uma palavra que não é nada popular. Eu nunca vi ninguém correr atrás, estudar, se esforçar, se produzir para parecer humilde. Eu nunca vi. Na verdade, na nossa concepção, na nossa cultura, a palavra humildade só significa coisas negativas. Por exemplo, quando a gente diz assim, alguém prega, e eu frequento uma igreja pequena, alguém prega numa quarta-feira numa igreja, e pergunta assim, como que foi a mensagem? O irmão, você sabe, né? Ele é humilde, né? O que significa humilde nesse contexto? Simplório, limitado intelectualmente, pouca instrução, quem sabe não tem boas roupas, não tem um bom saldo bancário. Então a gente associa humildade à falta de estudo e à falta de dinheiro. Jesus disse, bem-aventurados aqueles que são humildes, porque deles é o reino dos céus. Por que Jesus começa com isso? E você vai perceber que na sequência que nós colocamos na coletânea, a parte que nós estamos estudando agora, que são das bem-aventuranças, Jesus ele fala sobre o caráter daqueles que vão habitar no reino. Jesus está falando sobre os valores daqueles que recebem o reino e que vão morar no reino. Ele está colocando aquilo que ele valoriza e não aquilo que a sociedade valoriza. Então ele diz, bem-aventurados os humildes, porque esses herdarão o reino dos céus. Queridos, qual que é um dos grandes problemas da igreja de Laodiceia? Que a mensagem de Apocalipse diz. Jesus disse que o problema de Laodiceia é que ela não tem humildade. Ela acha que tem roupa, ela acha que enxerga bem, ela acha que tem ouro, mas na verdade ela é pobre, cega e está nu. O orgulho é a pior condição
o pior pecado que um ser humano pode ter. E sabe o que eu tenho descoberto? É que às vezes as pessoas mais orgulhosas são aquelas que são as mais religiosas. A religião, quando ela é descentralizada de Cristo, ela tende a nos tornar orgulhosos. Porque quando a gente faz as coisas em nome de Deus, e os pastores são os que correm o maior risco disso. Quando a gente faz as coisas em nome de Deus, e as coisas acontecem porque fazemos em nome dEle, fazemos movidos por Sua palavra, e os resultados acontecem, o risco é a gente acreditar que foram os nossos méritos, a nossa habilidade ou o nosso talento. Enquanto nos preparávamos aqui para entrar, gostei muito do que o irmão disse. Aquilo me arrepiou. Tem tudo a ver com o que a gente quer dizer essa semana. E ele falou assim, a gente olhava para a coletânea e ele falou, mas quantos dons temos aqui na igreja? Olha que maravilha essa composição. E ele disse assim, imagine se a igreja se despertasse e ela usasse todos os dons que o Espírito quer conceder a ela, com todo o poder que está nas mãos de Deus. Você já imaginou isso? Eu me arrepio pensar nisso. Eu me arrepio. É algo como o Pentecostes aconteceu, mas numa escala muito maior, porque somos muito mais hoje. Porque os recursos tecnológicos tornam o mundo muito menor do que o da época dos discípulos. Mas tem faltado o quê? Poder. Poder. Uma razão principal delas, e Jesus começa aqui a mensagem do Sermão da Montanha. Porque a igreja é orgulhosa. O Senhor precisa nos humilhar para que Ele possa começar a plantar o reino dentro de nós. O primeiro passo para aqueles que querem habitar no reino, para aqueles que querem viver a lógica do reino, é reconhecer a sua condição. A sua condição. E sabe o que acontece com aqueles que reconhecem a condição? Jesus diz na sequência, no verso 4. Aí eles se tornam bem-aventurados, sabe por quê? Porque ele faz o quê? Ele chora pela sua condição. Choro para nós não está também associado à felicidade. Não faz sentido. A não ser alguém que chora porque terminou a faculdade, está na formatura, ou porque casou. Mas a ideia de choro não faz parte do plano de felicidade que o ser humano tem hoje. No entanto, Jesus disse que aqueles que choram são felizes. E por quê? Não é qualquer tipo de choro. Não é o choro da criança que se joga no supermercado porque quer comprar a bolacha de outra marca que a mãe não quer levar. Não é a pessoa que chora por qualquer coisa, sem motivo de birra. O choro que Jesus está falando aqui é o choro que vem do fundo da alma. É aquele de que reconhece, de que olha para a sua condição e chora por sua condição. E Jesus diz, aqueles que choram por isso, há uma promessa para esses. Eles serão o quê? Consolados. Na verdade, em todas as bem-aventuranças, se você reparar, e elas são 8, e nós vamos procurar aqui não só expor o conteúdo do Sermão da Montanha, mas tentar entender a conexão que existe entre uma parte e outra. Porque Jesus tinha um propósito, ele tinha uma linha mestra, um fio condutor em toda a sua mensagem. E quando a gente olha as bem-aventuranças, e eu queria que você imaginasse isso comigo, a gente tem que pensar numa montanha exatamente. Eles estavam na encosta de uma montanha, mas as bem-aventuranças elas seguem o fluxo da subida de uma montanha e da descida de uma montanha. A mais importante das bem-aventuranças, que já vamos chegar nela, está no topo da montanha. A primeira parte é a parte que nos conduz até o topo, e a segunda é o fruto daquilo que já passamos e que agora vamos abençoar a humanidade. Tente perceber essa estrutura nas bem-aventuranças. Segunda coisa que eu queria que você atentasse. Toda bem-aventurança, ela tem uma admoestação, ela tem um requisito, como esse, humildade ou chorar, mas ela sempre termina com uma promessa. Uma admoestação, mas uma promessa. Por que é bem-aventurado aquele que é humilde? Por mais que o mundo de hoje não valorize, porque eles herdarão o reino dos céus. Por que é bem-aventurado os que choram? Por mais que tanta gente tome remédio para sorrir o tempo todo. Porque a Bíblia diz que aqueles que choram pelos reais motivos serão consolados. Não só na nova terra, mas serão consolados aqui. E essa é a promessa do Senhor. Quando Deus mostra a nossa condição, Ele não só quer mostrar a nossa condição para nós chorarmos e ficarmos desesperados, mas Ele quer mostrar a nossa condição porque Ele quer nos ajudar a irmos até Ele e ao recebermos a sua graça, sermos modificados pelo seu poder. Então Deus nos oferece o consolo hoje
E Deus também nos oferece o consolo permanente e eterno, que é aquele que está em Apocalipse 21, verso 4. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Mas continuemos na sequência. Jesus depois disse, verso 5, bem-aventurados os mansos, porque eles terão o quê? Você já viu algum concurso para ver quem é a pessoa mais mansa? Mesmo aqueles que a gente faz acampamento de carnaval, você já viu? A gente homenageia o mais simpático, mais espiritual, mais amigo, mais bonito, mais fashion. Mas a gente não homenageia o mais manso. Nunca vi isso. Mansidão não é uma característica que é valorizada nem mesmo na igreja. Na verdade, se nós formos olhar a nossa cultura, e você vai entender o que eu vou dizer agora, a palavra mansidão ela é associada a uma outra coisa que não é tão agradável. E mansidão é símbolo de ingenuidade, de ser bobo e de ser tolo. Ninguém quer ser manso. Ninguém. Mas a Bíblia diz que um dos grandes homens que pisou na face da terra, chamado Moisés, esse homem foi o homem mais manso que já esteve aqui. Agora, eu pergunto para você, mansidão é símbolo de tolice e ingenuidade? Olhe para a vida de Moisés. Eu não vejo tolice e ingenuidade dele. Eu não vejo tolice e ingenuidade em Jesus. Mansidão que Jesus está falando é símbolo de domínio próprio. Dominar a si mesmo. Ser enérgico quando tem que ser enérgico. Ser suave e sereno quando tem que ser suave e sereno. Ser rápido quando exige rapidez. Ir devagar e ser paciente quando assim for necessário. Mansidão é uma característica de domínio próprio. E Jesus disse, aqueles que são humildes reconhecem sua condição. Aqueles que choram por essa condição. O que o Espírito vai fazendo neles? Vai dando a eles domínio próprio. Domínio próprio. Essa semana, levei meu carro para o mecânico. E esse mecânico está estudando a Bíblia com um obreiro bíblico lá em Tatuí. Eu moro em Boituva, que é uma cidade próxima a Tatuí. E aí fomos conversando no caminho e ele me disse assim, ele tem 50 e poucos anos. E ele falou, olha, eu estou encantado com a Bíblia, com os estudos que eu tenho tido. Meus olhos têm se aberto. Minhas filhas estudam no colégio adventista, são adolescentes, estão no ensino médio, também estão encantadas com a mensagem adventista. E essa semana eu estou fazendo um curso Como Deixar de Fumar, que uma das igrejas de Tatuí estava oferecendo. Mas ele falou assim, pastor, cada vez que eu entendo mais a profundidade do Evangelho, eu me sinto mais desesperado, porque eu pareço estar tão longe disso. E ele falou, está sendo difícil deixar o cigarro. E eu disse para ele, sabe por que é difícil deixar o cigarro? Porque a libertação que Deus quer operar na sua vida é uma libertação da sua vontade. E todo vício, qualquer vício, seja de consumo, de sexo, de drogas lícitas ou ilícitas, seja de internet, qualquer coisa, o vício, uma característica dele é que ele tira o nosso poder de escolha, a nossa liberdade, o nosso domínio próprio. Jesus disse que a lógica do reino não é a lógica do mundo que a gente vê hoje aí, em que os jovens, boa parte deles, tem que no fim de semana para se divertir, encher a cara, senão não conseguem se divertir. Tem que estar movido a drogas, senão não consegue se divertir. Essa lógica do reino de Satanás não é a lógica do reino de Deus. A lógica do reino de Deus é da mansidão, é do domínio próprio, é da sobriedade, é daqueles que se controlam. É daqueles que podem até ter a carne fraca, mas são controlados pelo Espírito. Próxima bem-aventurança. E esse agora você tem que imaginar que é o cume da montanha, ok? Vocês estão subindo comigo a montanha? Ou já desistiram? Mochila está pesada? Vamos continuar subindo. Estamos chegando no cume da montanha. Jesus diz agora, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque esses serão fartos. Aí você pode falar assim, pastor, então agora a lógica do reino se aplica às manifestações que nós tivemos nas últimas semanas. Porque olha só, se nós lemos aqui desavisadamente, está falando que aqueles que têm fome e sede de justiça. Milhares de pessoas foram às ruas com sede de justiça. Cansados das mazelas, cansados da corrupção, cansados de tudo que a gente está cansado de ver na TV e conversar nas rodinhas.
Eles foram pedir um novo status, um novo modelo de gestão desse país. Então eles estão com sede, com fome e sede de justiça. Mas você tem que entender que quando Jesus fala de justiça aqui, ele não está falando de punição, ele não está falando do aspecto jurídico, de vingança, de recompensa por um ato bom ou mal que você fez. Quando Jesus está falando aqui de justiça, ele está falando de uma condição. E o que significa isso? Significa a condição de ser justo. Eu pergunto para você, Deus é justo? Sim ou não? Sim. Para nos relacionarmos com Ele, nós precisamos também ser o quê? Justos. Não somos, mas Ele quer nos transformar. Ou Ele nos declara e nos considera assim. Então agora Jesus diz, bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede dessa justiça. Justiça aqui no sentido de santidade. E quando eu falo de santidade, eu não estou falando de ser o santarrão, de ser isolado, de ser altivo, espiritualmente orgulhoso, porque obviamente não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando de santidade no aspecto de intimidade, de relacionamento. Porque se Deus é santo, só podemos ser santos estando próximos a Ele. E Ele diz, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. E por que esse é o centro das bem-aventuranças? Porque só quando nós temos fome e sede é que a gente busca Deus de todo o coração. Preste um pouquinho atenção e relembre aqui rapidamente a parábola do filho pródigo. O filho pródigo tinha tudo, perde tudo. E ele vai gradativamente, a narrativa é essa que Jesus contou, gradativamente ele vai chegando ao fundo do poço. Mas antes dele decidir voltar para a casa do pai, ele toma uma atitude que era vergonhosa para qualquer judeu. Ele vai cuidar de porcos, e o que acaba sobrando para ele é o que sobrou, o que restou da comida dos porcos. Só que vejam, até aquele momento, o filho pródigo ainda não tinha fome e sede de justiça. Ele chega a comer o resto dos porcos, e é nesse momento que ele sente fome e sede de justiça. E qual a maior demonstração disso? É que ele volta correndo para a casa do pai. Queridos, hoje na igreja, nós precisamos de mais pessoas com fome e sede de justiça. No ano passado, eu batizei um casal, fruto do trabalho da TV Novo Tempo. Aliás, lá na nossa igreja, os últimos 5, 6 batismos foram frutos da Novo Tempo. Realmente Deus tem feito maravilhas com essa emissora. Imagino que aqui também vocês têm sentido isso. Mas algo interessante que aquele casal disse, e que serviu para o meu despertamento pessoal. Quando eles chegaram na igreja, e na Novo Tempo eles anunciam, olha, procure uma igreja adventista mais próxima. E quando eles foram à igreja, eles saíram, assistiram um culto, na saída eu os cumprimentei. Percebi pelo jeito que eles estavam vestidos, pareciam ser pessoas que eram visitantes. Me identifiquei como pastor, e começamos a conversar um pouco. E eu perguntei para eles, vocês gostaram? Não devia ter perguntado. Eles falaram, olha, eles disseram bem assim, essa igreja pode ter a verdade, porque o que a Novo Tempo prega é a verdade. Eu estou conferindo na Bíblia. Mas vocês estão precisando acreditar nessa verdade. Eu falei, mas por quê? Aí ele falou assim, eu cheguei aqui antes de começar o culto. Lá nosso culto é às 9 horas, é invertido. Mas eu vi que muitos chegaram atrasados. Chegaram, olhando para as borboletas, conversando com todo mundo, no celular. Muitos não prestaram atenção em nada do que foi dito. Eu vi que as músicas que vocês cantam são músicas bonitas, mas eu não vi as pessoas cantando. Ou quando cantando elas pareciam ventrílocos. Então a conclusão que nós chegamos é que vocês têm a verdade, mas eu acho que vocês não acreditam nela. E aí ele fez a triste pergunta, quem é o pastor dessa igreja? Eu sou ancião lá. Pastor distrital é outro. Eu podia jogar nas costas dele a culpa, mas eu não faria isso. Eu estou ali o tempo todo. A carapuça serviu. E eu procurei contornar a situação. Eu fui visitá-las no sábado à tarde. E foi quando eu procurei reverter toda aquela primeira impressão negativa sobre a igreja. E queridos, nós fomos trabalhando com eles até o ponto de levá-los ao batismo no mês de novembro. E são membros ativos e comprometidos com a igreja.
Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Eles continuam inconformados com a mornidão da igreja. E eles falam, pastor, nós precisamos de mais fome e sede na igreja. Mais fome e sede de justiça. Eu tenho dito às pessoas que o Senhor está levantando uma igreja invisível, que está fora desses muros, está fora desse campus. E essa igreja será chamada a fazer parte desse aprisco, do qual nós fazemos, quem sabe, parte há tanto tempo. E se nós não cuidarmos com a verdade que o Senhor nos confiou, se nós não vivemos a verdade que o Senhor nos confiou, nosso lugar será cedido para essas pessoas que estão vindo com fome e sede de justiça. Por que Jesus quer que a gente tenha fome? Tenha fome, porque se tivermos fome e sede, Ele poderá operar coisas maravilhosas em nós. E poderá plantar a lógica do reino no nosso coração. O relógio diz que eu tenho que ir para a reta final, e eu farei isso agora. E nós vamos descer a montanha, porque descer é mais rápido do que subir. Não é verdade? E agora olha o que Jesus disse. Verso 7. Bem-aventurados os o quê? Misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aqueles que passaram pelos 4 primeiros passos, agora começam a manifestar em sua vida características externas de que estão vivendo sob uma nova lógica. A primeira delas, Jesus disse, que é a lógica da misericórdia. E você pode falar assim, mas pastor, toda religião prega a misericórdia. Toda religião prega o amor. O Islã prega, o budismo prega, o hinduísmo prega. Todas as religiões pregam. E obviamente o cristianismo também. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você olha para a vida dos fariseus, para a religião que Jesus se defrontou, a que ele criticou, você vê misericórdia naqueles religiosos? Se você pegar o Mateus capítulo 23, por exemplo, que é o capítulo dos ais em relação aos religiosos, Jesus diz assim, olha, vocês devolvem o dízimo da hortelã e do cominho, mas está faltando para vocês a essência do reino. Justiça, misericórdia. Vocês, eu adoro essa ilustração, nós vamos falar, quem sabe, algumas vezes aqui durante essa semana. Jesus disse assim, a ironia dele é fantástica. E ele diz assim, vocês com mosquito, e faz o quê? Engole o quê? Você já imaginou essa cena? Coar um mosquito e engolir um camelo? Por que ele diz isso? Porque ele diz assim, vocês estão preocupados com a periferia, esquecendo a essência. Misericórdia é a essência da religião de Jesus. Se a nossa religião não nos torna mais misericordiosos, ela não é a religião do reino. Ela pode ser a religião dos fariseus, mas não é a religião do reino. George Knight tem uma ilustração muito interessante que ele diz assim, em vários livros ele fala sobre isso, que ele já conheceu alguns adventistas que eram piores que o diabo. E eram vegetarianos. E eu não estou falando contra vegetarianos, de jeito nenhum. Esse é o caminho, essa é a revelação para essa igreja. Mas ele diz o seguinte, às vezes podemos nos preocupar com aquilo que para nós, na nossa religião, se torna essencial. Mas às vezes na visão de Deus é o resultado e não a essência. Jesus disse mais, verso 8. Bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quando eles ouviram limpeza de coração, eles logo já pensaram nos rituais. Então eles já pensaram, a mulher menstruada não pode ficar tanto tempo, está contaminada. O homem que teve uma ejaculação também está tanto tempo e tal. Essas eram as regras levíticas. E Deus havia dado isso por razões sanitárias e até cerimoniais para explicar a santidade para o povo. Mas na época de Jesus essas regras foram levadas ao extremo e elas eram consideradas razão de santidade. Tanto que aquele famoso texto que nossos irmãos evangélicos creem que Jesus está dizendo que ele liberou tudo para comer, que ele fala que o que importa não é aquilo que entra, mas aquilo que sai. O contexto daquele texto é exatamente um rito cerimonial de lavagem de mãos antes da refeição. Jesus não está defendendo ali que não tem que lavar a mão antes de comer. O que ele está falando é que aquele ritual que demonstrava suposta piedade, aliás, a questão da piedade vai ser discutida mais para frente no Sermão da Montanha.
Aquele ritual não tinha nenhum valor, sendo que o coração estava o quê? Corrompido. Então Jesus diz, bem-aventurados aqueles que são limpos. E quando ele fala de pureza aqui, não é só a pureza cerimonial, a pureza de pensamento, nós vamos ver isso, especialmente quando ele fala a questão do adultério no Sermão da Montanha. Quando ele trabalha a questão do ódio e da morte, do não matarás, isso é muito profundo no Sermão da Montanha. Ele diz, aqueles que são limpos verão a Deus. Em outras palavras, Jesus diz, a essência das nossas vontades, dos nossos atos, começam em nosso coração. É de lá que eles partem. E só aqueles que são purificados aqui poderão ver o Senhor face a face. Apocalipse capítulo 6, só vou mencionar, o tempo está avançado. Apocalipse capítulo 6 termina com a seguinte pergunta. É a descrição do sexto selo. E diz ali que haverá terremotos, os montes cairão. E aqueles que são ímpios por ocasião da volta de Jesus, diz que eles pedirão para que a face deles seja escondida do Cordeiro. E Apocalipse ali termina com uma pergunta. O rei virá, o Senhor virá. Quem poderá se suster diante dele? Essa é a pergunta. E depois havia a resposta, que os 144 mil, a grande multidão, poderão estar de pé diante dele. Mas a pergunta é, quem terá pureza suficiente, coração limpo suficiente, para ver o Senhor face a face? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês já viram, já foi votado aqui nessa igreja, os anciãos, o pastor pode me ajudar. Já foi votado aqui nessa igreja alguma vez, alguém que foi removido da igreja, do rol da igreja, ou disciplinado, porque era impuro, porque não era manso, porque não era misericordioso, mas porque era orgulhoso, sim. Já viram gente ser removido da igreja porque é orgulhoso? Quanto tempo dá para pegar de disciplina, pastor Jael? 3 meses, 6 meses, por orgulho? Depende do tamanho do orgulho, depende da posição dele na igreja. Por que eu estou fazendo vocês refletirem nisso? Porque a lógica do reino, ela pode parecer uma lógica estranha até mesmo para nós que somos religiosos. Até para aquilo que nós priorizamos ou não priorizamos no nosso sistema eclesiástico. A disciplina da igreja, evidentemente, ela funciona para os pecados que são públicos. E o que Jesus está falando nas bem-aventuranças são pecados do quê? Secretos do coração. Mas os públicos, um dia foram o quê? Secretos. E os que serão julgados diante do trono do Senhor são os secretos e os públicos. Portanto, quando Jesus diz de pureza, ele está falando da essência do cristianismo, de onde tudo nasce. E agora nós podemos ir para o verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Um resultado daqueles que são convertidos e que passam pelo processo do reino é que eles são pessoas que têm paz. Essa semana eu estava no dentista e alguém muito preparado, muito culto, e ele tem alguns parentes da parte da esposa que são adventistas. E ele falou assim, olha, um dia eu quero ir na sua igreja. Ele falando para mim. Eu falei, puxa, que legal, os cultos são nesses horários. Por que você quer ir lá? Ele falou, não, porque eu admiro os adventistas. Conheço você, conheço um outro rapaz que é da sua igreja, que vem aqui fazer tratamento. Tem esses tios da minha esposa. E o que eu percebo em todos vocês adventistas é que vocês são pessoas centradas. Aqueles que são movidos pela lógica do reino são pessoas que têm paz e que transmitem paz. Mas, queridos, vamos convir. Às vezes, existem na igreja pessoas que não transmitem paz e não promovem a paz. Promove a divisão, o atrito e o conflito. Eu me lembro de uma igreja que eu conheci, que essa igreja só voltou a crescer depois que uma pessoa foi transferida dessa igreja. Parece que ela amarrava todo o processo de desenvolvimento daquela igreja, porque ela não trazia paz. A lógica do reino é a lógica dos pacificadores. E eu queria dizer uma coisa para você, muito importante. Na visão do mundo, paz, preste bem atenção nessa definição. Na visão do mundo, paz é a ausência de conflito. É não ter conflito. Quando a gente fala assim, estou em paz, quer dizer que eu não tenho problema financeiro, meus filhos adolescentes não estão me dando problema, meu casamento está bem. A gente define paz como ausência de conflitos.
Mas, biblicamente falando, paz não é ausência de conflitos. Paz não é ausência. Paz é presença. E presença de quem? De Deus. Eu pergunto para você, a vida de Jesus foi uma vida sem conflitos? Todo dia ele tinha um pior que o outro. Mas por que Jesus tinha paz? Porque ele tinha a presença do Pai. O evangelho que Jesus diz não é um evangelho que não tem conflitos. Pelo contrário, tem muitos. Mas é o evangelho que tem não a ausência, mas a presença dele. Por fim, queridos, a última bem-aventurança. Verso 10, que se junta com o verso 11, é a mesma. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha que interessante. Jesus começou, veja que a expressão reino dos céus, ela aparece na primeira bem-aventurança, que é no verso 3, que é os humildes de espírito, e ela só vai ser repetida onde? Na última. Por que isso? Porque Jesus queria ressaltar que o reino do qual ele estava falando, essas características, essas virtudes faziam parte desse reino. Então ele começa e ele termina dando essa declaração: eles herdarão o reino. Agora o que ele diz? Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos. E isso tem tudo a ver com a bem-aventurança anterior. Assim como paz não é ausência de conflito, mas presença de Deus, assim também alegria não é circunstância favorável. Alegria não é a maré estar a meu favor. Alegria não é o levantar com o pé direito. Alegria não é a vida sorrir para mim. Alegria é eu fazer o que é certo. E por isso que a Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que são perseguidos. Por causa do quê? Da justiça. Não é por causa de que são marrentos, que são insuportáveis. Não é por causa que são imaturos. A Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Daquilo que vale a pena, do reino. No hino que nós cantamos, tem uma parte do hino que diz que, na segunda estrofe, diz que a lógica do reino é seguir a lei. E depois diz: perseguição, destruição. Por causa do quê? Da missão. É exatamente isso. Exatamente isso. Enquanto nós estamos conversando aqui, em 41% dos países do mundo, existe intolerância religiosa. E dentre os grupos religiosos mais perseguidos estão os cristãos. Em primeiro lugar, depois os islâmicos. Mais ou menos por ano, 100 mil cristãos são molestados. São assediados por intolerância religiosa. Do menor grau ao maior grau, como a morte, a perseguição. Jesus disse que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos. Que coisa louca. Ou esse homem era o Filho de Deus, ou ele era um maluco. Que lógica é essa? Que essência é essa do reino? Isso me espanta. E isso me mostra, ao terminar aqui essa mensagem, no verso 11 e no verso 12. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. E aí Jesus diz: regozijai-vos e que? Exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Antes de vós. Eu termino dizendo o seguinte para você, igreja. Quando eu leio as bem-aventuranças, e a coisa só começou, o desafio só começou do Sermão da Montanha. Quando a gente olha a lógica do reino, a gente chega a uma conclusão. Eu não sei se você chega a essa, mas eu chego. Fatalmente. É impossível, humanamente, viver à altura do que Jesus está dizendo aqui. Ser humilde, ser manso, ser misericordioso, ser pacificador, ter fome e sede de justiça, ter alegria na perseguição. Humanamente, impossível. E por que Jesus faz questão de mostrar isso para o seu auditório naquela época e para nós hoje? É porque ele quer dizer que reino sem o rei não faz sentido. A lógica do reino é a lógica de submissão, de relacionamento, de entrega, de seguir os passos daquele que é a própria essência do reino.
tudo que Jesus disse, ele viveu. Por isso que nós vamos ver no fim do Sermão da Montanha, que quando ele termina o sermão, o povo está assim. E por que o povo está assim? Porque eles dizem assim: ninguém nunca falou com esse homem, como esse homem. E por que ninguém nunca falou? Porque ele falou com a autoridade de quem vivia o que falava. Portanto, Jesus é a essência da lógica do reino. Ele é aquilo que temos que buscar. É aquele a quem temos que aprender a seguir. E eu termino a igreja dizendo o seguinte: Jesus disse no verso 12 que a nossa alegria estava em cumprir o papel profético que Deus nos confiou hoje. Você sabe que como adventistas, nós costumamos dizer que nós somos o João Batista dos nossos dias. E é muito bonito pensar nisso. E por que a igreja adventista faz esse paralelo com o João Batista? Porque João Batista preparou a primeira vinda do rei. A primeira vinda do rei. E agora, o povo, hoje o povo escatológico, temos que preparar a segunda vinda. Preparar o mundo para a segunda vinda do rei. Mas nós temos que lembrar um negócio. João Batista, nós temos que imitar João Batista não só na sua missão, no que ele fazia, mas temos que imitar João Batista na sua disposição e no seu caráter. E qual que era a disposição de João Batista? Você se lembra qual foi o fim dele? A cabeça num prato para ser entregue para um rei pagão. O que isso nos mostra? E o que Jesus estava dizendo aqui, na última bem-aventurança? Se vocês entenderem a lógica do reino, vocês vão ter coragem de ir até as últimas consequências pelo meu evangelho. E aqueles que ouviram isso e abraçaram essa mensagem, realmente foram até as últimas consequências. Eu vejo Pedro sendo crucificado de ponta cabeça. Eu vejo Tiago sendo martirizado. Eu vejo João sendo exilado. Eu vejo Paulo, que não ouviu esse sermão, mas certamente ouviu essa mensagem, dizendo para os seus algozes: pode cortar aqui, porque a minha recompensa está guardada. Como que a gente pode chegar a esse ponto? Como que a igreja pode ser preparada a esse ponto? Se nós vivermos a essência, a lógica do reino. A lógica do reino. Que Deus te abençoe. Que tenhamos a graça de Deus atuando na nossa vida para vivermos isso que Jesus disse que nós queremos. E eu convido você a estar conosco durante toda essa semana, a meditarmos em cada trecho de Mateus capítulo 5 a 7, para sermos abençoados. Deus seja contigo. Querido Deus que estás nos céus, tua mensagem é grandiosa demais. O teu evangelho é extremamente desafiador, Senhor. Mas alguma coisa no fundo do nosso coração, e isso é por causa do Espírito Santo em nossa vida, nos diz que é isso que precisamos viver. É esse tipo de cristão que precisamos ser. E se algum dos teus filhos, ou boa parte dos teus filhos nessa manhã, entenderam isso, louvado seja o teu nome, porque o teu Santo Espírito esteve entre nós. Senhor, que ao longo de toda essa semana, um sermão pregado há 2000 anos, há tanto tempo, ele possa ser traduzido para as necessidades e desafios que temos hoje. Que nos coloquemos em cada um dos conselhos, advertências que Jesus fez. Que calcemos, ó Deus, os sapatos daquilo que Jesus está nos mostrando com o Evangelho. E que assim possamos ter a nossa visão completamente transformada sobre aquilo que o Senhor deseja para a tua igreja em nossos dias. Senhor, nos colocamos tal qual estamos. Diante do Senhor não há subterfúgios. Não há máscaras. O Senhor nos enxerga como somos. E é por isso que nos entregamos como estamos. Assim como o Senhor olhou para aqueles discípulos tão egoístas e gananciosos e viu neles a tua igreja poderosa e transformada. Olhe para nós hoje, ó Deus, também na mesma condição. Tão egoístas, preocupados com tanta coisa que não faz parte do teu reino. Mas aqui estamos para sermos transformados e para sermos conduzidos à altura daquilo que o Senhor sonha para a tua igreja. Te louvamos pela mensagem dessa manhã. Que a pratiquemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor nos abençoe e que